internou um filho num manicômio e cometeu um erro crasso, porque não foi visitá-lo, o homem que mais conheceu as forças do universo, e ninguém fala sobre isso, ele foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo que o mundo físico, a sua mente. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Atividade nascendo caos, eu traduzo pra mim no seguinte: eu só funciono legal quando tô cheio de problema. Não é, Jean? A gente não consegue viver direito aqui se tiver tudo bem. Quando tá tudo bem, a gente fica, cara, tá tudo muito tranquilo, cara. Tá calmo demais isso aí, cara. Vamos salvar um problema. Você sabe de uma coisa, Igor? Tem razão. O estresse, ele é promotor da criatividade. A ansiedade é promotora da criatividade. Só que a níveis intensos você pode ter sintomas psicossomáticos importantes, irritabilidade intensa, e pode, inclusive, fechar janelas da memória para dar respostas inteligentes nos focos de tensão. O estresse faz parte da natureza do ser humano e a ansiedade vital é fundamental. Uma pessoa mais ansiosa tende a criar mais. O problema é o nível de ansiedade, reitero, e quanto ela se pune, se cobra e vive em função do que os outros pensam e falam de si e se torna hipersensível, a tal ponto que pequenos problemas têm um impacto muito grande. Aí ela vai abortar a sua criatividade. Agora, não dá para você desacelerar completamente, mas é importante contemplar o belo. É importante, de vez em quando, você parar, se interiorizar e trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, ou trazer à sua memória os seus sonhos, ou fazer coisas fora da rotina com seus filhos, com a sua parceira, entendeu? Você citou aí uma música evangélica que eu ouvia na igreja que minha mãe ia, que é trazer à memória aquilo que traz esperança. E o ser humano precisa de esperança. E se você notar, eu escrevi o livro O Homem Mais Inteligente da História. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez mais do que Nietzsche, do que Marx, do que Jean-Paul Sartre. Como a minha teoria estuda o processo de construção de pensadores, formação de pensadores, e eu estudei muitos pensadores e fui até esse homem que era o mais famoso da história e imaginava que encontrar um professor, um mestre sem grande impacto intelectual, emocional, ou que revolucionaria a mente das pessoas. John Lennon era tudo isso. Eu fiquei impressionado. John Lennon era muito criativo. Não, tô brincando, a gente tá falando de Jesus. Não, ele era muito criativo, mas também tinha seus momentos de angústias, de humor depressivo. Isso é interessante, assim, o maior ateu que já andou na Terra foi estudar Jesus Cristo. Qual foi o gatilho, cara? O que fez você ir por esse caminho? Como eu disse, eu estudo o processo de formação de pensadores. Como é que Einstein, com 26 anos de idade, 27 anos, abriu o leque da sua mente para produzir uma teoria fora dos muros de uma universidade, numa firma de patentes, sem nenhum glamour intelectual? Isso é um objeto muito interessante de Como é que é? Ele não tinha nenhum orientador, professor, doutor, um jovem que era tímido, que não deu certo como aluno, que tentou se colocar numa universidade e foi preterido como professor, não era eloquente, e que tinha uma emocionalidade com viés depressivo. E mais pra frente, quando já era famoso, internou um filho num manicômio e cometeu um erro crasso, porque não foi visitá-lo. O homem que mais conheceu as forças do universo, e ninguém fala sobre isso, ele foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo que o mundo físico, a sua mente, porque o ambiente tétrico de um manicômio, as alucinações, delírios do seu filho, que ele não conseguia
usar toda a sua estrutura lógica, matemática e física para entender, porque não dá para entender, e deveria abraçar seu filho, porque ninguém é de seu menor valor. Mesmo um psicótico, uma pessoa portadora de uma esquizofrenia, tem uma complexidade e deve ser valorizado como ser humano único e irrepetível. Einstein não fez isso. Então, enfim, eu estudei a mente de pessoas que conseguiram libertar o seu imaginário e eram seres humanos e falharam dramaticamente. Por um lado, também Freud viveu esse drama entre a intelectualidade e baniu da família psicanalítica quem pensava contrariamente suas ideias, como Jung, Adler, por exemplo. Mas eu fui até esse homem, Jesus Cristo, e fui estudá-lo e fiquei perplexo, porque como pode, no exato momento em que Judas Iscariotes o beija, era para detonar o primeiro fenômeno, o gatilho da memória, abrir uma janela traumática ou killer. A traição é um golpe fatal e quem nos trai são os amigos. Os inimigos, os desafetos, nos frustram. Aqueles que você se doa e te machuca na raiz, isso é uma traição. E naquele momento, quando abre uma janela traumática, duplo P, com duplo poder de ter um volume enorme de tensão e poder de fechar o circuito, e você não abre milhares de janelas com milhões de dados para dar resposta inteligente, ou você agride, como muitas pessoas fazem, ou você recua timidamente. E ali havia uma escolta de soldados. Era para ele ter uma dessas reações. Mas para espanto da psiquiatria, da psicologia, sociologia e psicopedagogia, ele olhou para o seu traidor e o exaltou. Ele o chamou de amigo. Amigo, porque ele não tinha medo de ser traído. Ele tinha medo de perder um amigo e usou uma pergunta e levou o método do questionamento em níveis que o grande questionador da filosofia, Sócrates, jamais imaginou. Amigo, por que você está aqui? Claro que ele sabia porque ele estava lá, só que ele não dava respostas prontas. Ele queria que o ser humano encontrasse o mais importante endereço. Ele queria que os seus alunos elaborassem as suas respostas. Aí eu teci uma frase: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Então, para encerrar, Einstein era a maior celebridade da ciência, a primeira grande celebridade da ciência, internou seu filho e não o visitou. Freud, o grande construtor da psicanálise, com uma intelectualidade enorme e também muito sociável, porque escrevia milhares de cartas para os seus amigos, mas não conseguiu abraçar quem o contrariava em relação à teoria da sexualidade. Agora estava ali, o mestre dos mestres, sendo beijado por um aluno, porque na verdade era uma senha para a traição, e ele de fato o abraça. Ele dá tudo que tem para aquele que pouco tinha. Eu fiquei perplexo. E aí virou cristão? E virei um cristão sem fronteiras. Eu não defendo uma religião, sou lido por pessoas nas mais diversas religiões: budismo, islamismo, brahmanismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo, e eu fiquei perplexo. Por isso eu escrevi a tetralogia: O Homem Mais Inteligente da História, O Homem Mais Feliz da História, O Maior Líder da História e O Médico da Emoção. Dava para Jesus ter tido as mesmas atitudes que teve sem ser de fato o Filho de Deus, na tua opinião? E ele, bom, porque assim, se você se tornou um cristão, isso é uma relação meio religiosa, espiritual no mínimo. Religiosa não. Eu não gosto da palavra religiosa, mas ele fez tudo o que fez sobre o ângulo da humanidade, não sobre o ângulo de um poder. Ele considerava prostitutas como rainhas e corria risco de vida por elas. Como quando, por exemplo, eu analiso nessas obras, os fariseus encontraram uma mulher em flagrante adultério, eles arrastaram a mulher e libertaram o homem. Sempre foram cometidas injustiças com as mulheres. Elas foram apedrejadas, queimadas, tolhidas.
e temos um débito impagável com elas, e hoje elas são usadas para vender produtos e serviços quando usa-se o padrão tirânico de beleza e que entra no inconsciente coletivo e está gerando gravíssimos problemas ligados à anorexia, à bulimia e à vigorexia. Mas é um assunto que podemos falar um pouco mais para frente. Mas, quando perguntaram para ele, essa mulher que foi arrastada, qual o teu veredito? Que resposta ele deu? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, essa foi a segunda resposta. Qual foi a primeira, então? Sobre os ângulos do estudo da mente dele, da psiquiatria e psicologia, a primeira resposta é não dar resposta. A melhor resposta quando o seu filho ou sua filha te contraria, ou seus colaboradores te frustram, é você fazer o silêncio proativo. Você se cala por fora e grita por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Qual a melhor resposta que eu devo dar num foco de tensão? Por isso ele escrevia na areia. Ele se recusava a comprar aquilo que não lhe pertencia. Você sabe por que nossa espécie tem baixo nível de viabilidade? Ela sempre fez guerras. A nossa espécie sempre discriminou, sempre cometeu violências das mais diversas formas. Se você vê o império, dos mais diversos impérios, desde o Império Romano, o Império Bizantino, o Império Otomano e mesmo antes, Gengis Khan, atrocidades inimagináveis, porque detona gatilho, abre janela killer, a âncora agora, diferente da síndrome do pensamento acelerado, onde não há foco, você pensa muito. Quando há hiperfoco, é um problema grave, mais grave do que a ausência de foco, a ausência de concentração, porque naquele momento o Homo sapiens se torna um bios, instintivo, um animal. Então naquele momento, quando inquiriram qual a sua resposta, ele se calou, ele abriu o circuito da memória. E aí no segundo momento, após ele escrever na areia, quando na verdade estava escrevendo nas tábuas da sua mente, aí sim, ele se levantou e ele, numa resposta, resumiu, sintetizou as ciências jurídicas, a sociologia e a psicologia. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Ele não impediu o apedrejamento, ele mudou a base do julgamento. E ele levou aqueles homens a viajarem para dentro de si e encontrar suas loucuras. Porque todos nós temos falhas. Todos nós temos incoerências. Não há um psiquiatra, não há um psicólogo, não há um ser humano que não tenha débitos consigo e com as pessoas que estão ao seu redor. Basta ter coragem para mapear as nossas loucuras, que nós vamos ser mais humildes, vamos julgar menos e abraçar mais. E ele usou essa ferramenta de gestão da emoção para preservar aquela mulher. Por isso que ela nunca mais o abandonou. Porque o amor só nasce no terreno da liberdade. Você tem que dar direito para os seus filhos irem, para os seus colaboradores irem. Porque se eles te amam de fato, ou te valorizam de fato, eles vão ficar. Porque só há amor se houver liberdade. Se há controle, você vai ter servos, você vai ter pessoas dependentes, mas não vão ter pessoas que vão te valorizar na estatura que você realmente merece. Augusto, antes que você falou, eu escrevi 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro e tal, era sobre a teoria da inteligência multifocal, é isso? Foi nesse estágio aí que você começou a enxergar a vida desse jeito que você enxerga hoje? Foi nesse estágio que eu comecei a perceber minha pequenez e como nós, como espécie, somos doentes. Somos uma única família, a família humana, mas nos dividimos em milhares de feudos, de currais intelectuais, inclusive religiosos. E foi nesse momento que eu percebi que eu não tenho pleno controle da minha mente. Neste momento eu percebi, espera um pouquinho, porque quando eu sou contrariado, ao invés de, como eu faço com o veículo, pegar a direção, o breque e me posicionar, por que eu reajo sem pensar? Que mecanismos são esses que faz com que pais
perde o controle quando contrariado pelos seus filhos, ou casais que prometem diante de uma plateia: eu te prometo que amarei na saúde, na doença, na miséria, na fortuna, na alegria, na tristeza. Por todos os dias eu minto que eu te amarei. Porque ninguém ama em todos os momentos. Então o que nos leva a muitas vezes perder o autocontrole? Aí, quando eu comecei a estudar o gatilho da memória, temos um gatilho que dispara, te faz você abrir milhares de janelas, e você entende cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente. Como é que você o faz em frações de segundo? Pensa um pouco, Igor. Nós estamos em São Paulo. Você conseguiria, de olhos vendados, sair daqui e encontrar o endereço de um amigo do outro lado da cidade? Absolutamente impossível. Impossível. Imagine você sem GPS, sem apoio, sem ninguém, sem esbarrar em nenhum obstáculo. Realmente impossível. Mas como é que você encontrou a palavra impossível? Se a cidade da memória é milhares de vezes, ou milhões de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber humildade. Humildade quer dizer humus. Humus é a parte mais nutritiva da terra. São os primeiros 5 centímetros. Nós temos que ter humildade para nos reinventar, humildade para aprender com os nossos erros, para nos colocar no lugar dos outros, para perceber que mesmo uma pessoa com depressão, que perdeu o prazer de viver, não é um ser humano que quer matar a vida, ou quando pensa em suicídio, quer matar a sua dor, sua angústia, sua autopunição. Ou uma pessoa com um ataque de pânico, tem uma sensação súbita e urgente que vai morrer ou desmaiar. Não é uma pessoa frágil, uma pessoa tão complexa que quando detona o gatilho, abre uma janela aqui, ele fecha o circuito da memória, 86 bilhões de células entram em estado de alerta, com trilhões de interconexões para preservar a vida. Então, quando eu comecei a perceber como a nossa espécie é complexa e como nossa educação é cartesiana, racionalista, bombardeia o córtex cerebral com milhões de dados, mas não nos ensina a pilotar a aeronave mental.